Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Nós estamos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos fazer agora a parte B, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Olha, queridos, queridas, nós já falamos aqui que Deus continua falando. Deus, ele não para de falar conosco, independente da sua condição, independente do estado que você esteja. Eu não estou falando isso para te incentivar você a errar e pecar e viver no pecado, nada disso. Eu estou dizendo isso é que mesmo que você é uma pessoa pecadora, pecador, e vive na prática do pecado, o mais absurdo que seja, Deus, ele fala com você. Deus, ele quer ter amizade com você. Deus tem interesse de fazer você compreender e de ver os seus erros. Deus tem interesse de você voltar a ter comunhão com Ele. Deus que dá a iniciativa de falar com você. E Deus não desiste de você. E Deus jamais vai desistir de você. Então você não abandone Deus por nada, porque Ele não vai desistir de você. Ele não vai deixar você, Ele está sempre te dando a oportunidade. E Deus fala de várias formas. Tem gente que está pensando que Deus só fala lá dentro da igreja. Mentira! Deus pode falar com você, meu querido, você tomando água. Deus pode estar falando com você, você assistindo uma TV. Deus pode estar falando com você, você andando na rua. Morte pode falar com você através de um livramento que Ele te dá aí na rua. Deus pode estar falando com você através de uma morte de alguém ou de um ente querido. Deus pode estar falando com você através de uma doença. Deus pode estar falando com você. Deus fala de várias formas. Existem muitas coisas que eu vejo Deus falando através dos animais. Não que os animais vai falar, mas através da vivência dos animais, o comportamento dos animais, né, através da natureza, diz a palavra de Deus. Né? Olha que interessante aqui, Romanos capítulo 1, que eu acho interessante eu ler para vocês aqui, né? Romanos capítulo 1, que é interessante você saber, para que você tenha essa noção de que Deus, ele fala. Olha aqui. Que interessante, Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer e manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, isso, indesculpáveis. Ele está dizendo aqui que todas as coisas que foram criadas, Deus se fez conhecido. Então Deus faz ser conhecido, a gente passa a ouvir Deus falar através de todas as coisas criadas. Eu li aqui Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, tá? Mas você pode ler aqui o versículo seguinte, que você vai ver mais coisas. Então Deus, ele jamais deixa de falar com você, independente da sua situação. Então tem alguém que está falando, Deus só fala com alguém específico, porque ele pega lá o Velho Testamento, que antigamente Deus falava só com os profetas, isso acabou. Deus antigamente, sim, concordo com você. No Antigo Testamento, Deus falava com um homem. Deus levantava um líder, Deus levantava um profeta, e esse profeta era representante de Deus. Aí sim. Mas quando chegou o Novo Testamento, a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que quer dizer isso? Que Deus deu agora acesso Jesus deu acesso a Deus, ao santo do santo, a qualquer um. Então, meu querido, alguém está falando assim, ninguém pode vir nesse púlpito aqui, né? Aqui é o santo do santo, só pode pisar aqui no púlpito da igreja, no santo do santo, pessoa que está limpa. Não tem ninguém, então pode pisar, porque todo mundo está impuro, todos são pecadores. Todos, não existe nenhum que não seja pecador. Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que isso quer dizer?
Deus abriu agora o Santo do Santo para qualquer ser humano ir lá. Antigamente, no Santo do Santo só entrava o sumo sacerdote. Uma vez por ano para fazer expiação para o pecado dele, para o pecado de todo o povo. Mas agora não. Agora todos, qualquer um pode ir diretamente do Santo do Santo. Não estou falando num local mais no Santo do Santo. Agora, acesso a Deus, porque até então o Santo do Santo era o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, no tabernáculo, só ele que tinha direito de entrar lá. Né? Tinha um pátio, tinha um santo lugar e o Santo do Santo. Ali é só o sumo sacerdote que entrava para rogar ao povo, pedir Deus perdão para o povo. Acabou isso, o Velho Testamento passou. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se, dando acesso a qualquer um. Você pode entrar lá direto e pedir perdão a Deus. Ou seja, você, em outras palavras, não é um local mais, está aberto. O caminho está aberto diante de Deus. É isso que está dizendo. Quando o véu do templo rasgou, está dizendo o seguinte, olha, agora não tem um homem que vai representar você mais. Não tem um sumo sacerdote que vai representar você mais. Não tem um pastor que vai representar você. Não nada disso. Você vai direto a Deus. Você não precisa nem de um pastor. Você não precisa de nenhuma igreja. Você não precisa de nada. Você precisa só de Deus. Você pode ir direto a Deus. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas eu tenho que falar. Agora, ir para a igreja é importante? Claro que é. Por que é importante ir para o templo? Porque é importante procurar uma denominação, uma denominação séria, uma igreja séria. Eu sei que tem mais igrejas problemáticas que a igreja séria. Eu sei disso. Hoje até um risco a gente falar assim, procura a igreja mais próxima da sua casa. Olha, eu não falo isso, falar a verdade. Porque existem determinados templos, lugares que você vai, que está pior do que tudo. Né? Se você viver no mundo, está melhor, por incrível que pareça, porque está te ensinando só coisas erradas, fazendo você ter ódio do irmão, fazendo você ser ganancioso, fazendo você só pensar em ter lucro, pensar só no bem-estar financeiro, né? Só no egocentrismo. Então está errado, porque o propósito de Deus é fazer você ter comunhão com Deus. E como é que você tem comunhão com Deus? A ter comunhão com Deus, primeiro é Deus que quis fazer isso. É Deus que falou aqui para Adão. Então deixa eu dizer para você aqui, tentar ajudar você. Eu posso falar da minha denominação. Eu sou batista brasileiro, tradicional. Uma igreja séria. Mas tem também, entre elas, pastores que não são sérios, porque são pecadores. Tem lugares também que tem pessoas que não são honestas. Porque não existe nenhuma igreja, nenhuma denominação que todos ali, você pode contar com todos, porque nós estamos trabalhando com seres humanos que tem pessoas honestas e pessoas desonestas, ladrões e não ladrões. Eu vou falar para você, não, na minha igreja, na minha denominação só tem pastores sérios. Claro que não, nós temos muitos enrolados, muitas pessoas desonestas no nosso meio. Muitas igrejas batistas, nossa, que se você entrar também, tu tá condenado também, porque pessoas só pensam no egocentrismo. Mas eu quero dizer para você, assim, com muita liberdade de dizer aqui, eu sei que eu vou apanhar muito depois que eu estou fazendo esse vídeo, né, pra gente, alguém eu tenho certeza vai me criticar bastante, mas não tô nem aí. Não estou nem aí não por causa do que eu estou falando, porque eu estou falando a verdade para você. O ser humano não presta, o ser humano já nasceu em pecado. Então tem gente que aproveitou da igreja, né? Tem líderes que aproveitaram da igreja para o bem-estar. Aí tem todas as denominações, então tem pessoas certas e erradas em todos os lugares. Então existe uma pessoa, você vai procurar pela índole da pessoa. Procura saber quem é essa pessoa, esse líder religioso, de qual o pensamento dele, se o pensamento dele mais é no bem-estar financeiro, físico, emocional. Você está querendo ver você feliz, né? Feliz em tudo. Se ele quer procurar felicidade, querido, ele não está procurando Jesus. Porque no mundo tereis aflições. Jesus próprio disse, e que ele foi perseguido, que nós seremos também. Então se você está procurando um lugar bacana para dizer assim, eu quero um lugar que eu não tenho problemas. O único lugar que não tem problemas é o céu. O único lugar que não tem problema é o céu. Porque até então, antes do pecado original, até teve problema no céu. Porque o anjo caído, ele teve problema, foi lá no céu. Ele não estava em outro lugar. Porque não tinha terra ainda. O capeta estava onde? O diabo, o Lúcifer, antes. Então, é aonde? É com quem eu estou.
Existem sim denominações mais sérias, que procuram ler mais a Bíblia, existem pastores sérios, pastores que preocupam com a tua alma, preocupa de te ensinar a verdade, preocupa falar o que a palavra de Deus está dizendo, não o que ele quer dizer, mas que da mesma forma ele também é falho, ele também é pecador, ele também é miserável, porque quando o pastor diz, olha, eu sou o único certo aqui, eu não peco, eu vivo uma vida exemplar, mentira. Mentira. Eu posso ser exemplo de algumas coisas, mas eu também tenho pecado, eu nasci no pecado. Não estou dizendo que eu vivo no pecado. Não estou dizendo que a pessoa vive pecando, vive fazendo as coisas erradas, Não, o ser humano todos já nasceram em pecado. Então entre o pastor e os membros, todos ali são iguais. Quando o pastor quer ser mais do que você, que é um simples membro, aí é problema. Quando o líder fala assim, irmão, eu sou pastor, e como eu sou um homem de Deus, como eu sou um ungido de Deus, você tem que me obedecer, você tem que seguir minhas regras, aí você pode correr dele. Seja ele qual denominação for. Porque aí, meu querido, ele está achando que ele é Deus. Né? Mas quando você encontra um pastor que você vê que ele é humano, que ele é um pecador também, mas que ele é uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tem uma vida, procura mostrar para você o que ele é de fato, ele não precisa se esconder, ele não precisa usar maquiagem, ele não precisa fingir de ser uma coisa e ser outra, ele não precisa disso. Existe. E eu te falo o seguinte, é difícil, mas tem. Existe. Você vai procurar. E graças a Deus que na nossa denominação tem mais gente de boas índoles do que de má. Existe mais gente boa do que gente ruim. Então eu posso indicar para você uma igreja batista brasileira, tradicional, que não está preocupada aí de poder, não está preocupada aí com unção, não está preocupada aí com prosperidade, não está preocupada aí com coisas materiais, mas está preocupado com a alma. Se, pastor, quer dizer então que eu não preocupo? Não, tem médico, tem coisa, pode te ajudar. Porque para ajudar o seu corpo físico de doença, existe médico. Você pode procurar um médico que ele vai resolver seu problema. Pode procurar um psicanalista que vai resolver sua cabeça. Você não está conseguindo resolver seu problema? Procura um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, que ele pode resolver seu problema. Não precisa nem de igreja. Então, eu estou com um problema lá na minha casa. Tem especialista que nem precisa você ser crente para isso. Mas se você está preocupado com a sua alma, de morar no céu, de reconhecer que é um pecador, que nasceu em pecado, que você sem ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não vai morar no céu, aí você precisa, então, entender que existem igrejas sérias, existem pessoas sérias que te ensinam isso, está preocupado de te mostrar a verdade, não mostrar a verdade dele. Porque o ungido do Senhor só existe um, sabe quem? Jesus Cristo. Ele que é o ungido do Senhor. O único que é ungido do Senhor na face da terra não são seres humanos, não são os homens, não são pastores. Os únicos ungidos do Senhor, o único ungido do Senhor é o próprio Messias. A palavra está dizendo Messias, o ungido. É Jesus Cristo. Esse que é o ungido do Senhor. Todos nós, todos os outros seres humanos, por mais bom que ele seja, por mais de boa índole que ele seja, por mais bom caráter que ele seja, ele continua sendo pecador. Deus continua olhando do céu para a terra, não vendo um justo sequer. Ele continua, ele pode falhar, ele pode errar, né? Ele pode não ter essa vontade, mas ele falha, ele erra. Então, se alguém está dizendo eu não erro, eu não peco, eu não faço nada, você foge dele. Eu já falo para você, foge dele. Aí ele está mentindo para você, porque a própria palavra diz, aquele que diz que não peca já está pecando, já é mentiroso, já é um grande mentiroso. Então, lembre-se aqui que foi Deus que foi atrás de Adão e Eva. Eles se esconderam. E se eles se esconderam por medo, eles se esconderam pela vergonha que estava passando, eles se esconderam porque eles quebraram uma regra, eles desobedeceram a Deus. Deus já havia falado primeiro. E ali eles deram um ouvido mal. Então eu quero dizer assim, com muito carinho para você, que Deus ele não desiste de você, Ele continua falando com você, Ele quer você. Você não se envergonhe de Deus. Você tem acesso a Deus. Não estou dizendo com isso que você tem que ser crente ou cristão dentro de casa. Não, não é isso não.
É bom ter comunhão, é bom viver em união entre os irmãos, é bom a gente ter comunhão, porque nós, seres humanos, fomos nascidos para ter relação. Se Jesus quisesse viver só sozinho, ele não tinha chamado 12, depois não tinha se convertido 3.000, depois não tinha convertido 5.000, depois não tinha vindo muita gente para se reunir com os discípulos. Jesus quer sim se reunir gente, ele quer pessoas pecadoras com eles. Jesus chamou pecadores, chamou os homens, chamou 12. Esses 12 ganharam mais vidas para Jesus. Depois você vai ver Jesus chamando 70, depois houve 120, depois houve 3.000 almas, depois 5.000 almas, e aí o número foi aumentando. Então Jesus quer sim que nós nos reunimos, que nós congreguemos, que nós estejamos num templo, que nós tenhamos um líder, e respeitamos esse líder como um ser humano, respeitamos que Deus colocou esse líder como uma pessoa para ensinar, né? Mas que ele também é um pecador, que ele também que ele é um miserável, que ele também precisa do mesmo que você. Ele não é melhor do que você não é melhor do que ele, né? Ele não vai levar diante de Deus os seus pecados. Ele não vai interceder por você no sentido de como um sacerdote antigamente. Não vai fazer nada disso. Você tem direito a acesso. Você é o próprio sacerdócio. Você é o próprio sacerdócio seu. Você que tem que buscar Deus. Você que tem que direcionar a sua vida diante de Deus. Agora sim, um bom líder pode te ajudar através das escrituras, porque estudou, porque fez um seminário, porque esteve numa escola sério, né? E num seminário sério e aprendeu. Então ele tem condições de poder te ajudar, auxiliar, fazer que a sua mente esteja mais aberta para você compreender a palavra de Deus, que às vezes a palavra de Deus você não está conseguindo interpretar, entender, compreender, mas alguém pode sim te auxiliar a conhecer Deus através disso. Então é importante que se congregue, é importante que esteja numa igreja, é importante que esteja numa denominação, é importante que tenha um pastor, mas que você não olha para esse pastor como infalível, que você não olha esse pastor como um líder que não vai ter erros. Não olhe para esse pastor como uma pessoa santa, no sentido de que ele não vai falhar. Você não pode olhar para ele desse jeito, porque é um ser humano. Ele também tem falhas, ele também tem erros. E por isso, eu até digo que existem vários pastores e líderes e pessoas que estão na frente, até fingem de ser algo que não é. Para quê? Porque se ele mostrar de fato o que ele é, você não quer ficar com ele. Só que você que precisa entender que ele não é nenhum algo especial por ser um pastor. Ele não é algo especial por ser um líder. Ele não é nada especial por receber. Recebeu esse dom de ensino, recebeu essa graça de Deus de liderar, de ser um líder, mas que ele é um líder primeiro dele. Ele é um líder primeiro da sua casa, da sua família. E aí ele vai passar a liderar. E quem faz esse líder é você que reconhece esse líder também. Tem isso. É você que reconhece nele o seu líder. Não é ele que força você a reconhecer nele o líder. Não é ele que vai impor essa liderança. É você que vai reconhecer como seu pastor. É você que vai reconhecê-lo como o seu líder, que Deus colocou ele para te liderar. E assim sucessivamente. Você vai encontrar muitas falhas nele. Não procura não, que você vai encontrar. E você vai decepcionar. Mas procura ver se ele, de fato, ensina a palavra de Deus, ensina as coisas certas. Porque aqui está dizendo, abriram-se os olhos de ambos, pecaram, quando ouviram a voz do Senhor, no versículo 8, capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Não precisa esconder, ninguém precisa esconder. Gente, eu quero dizer assim, muito honesto com você, como eu tenho sido e procuro ser. Eu já me escondi, já fingi de ser uma coisa que eu não era. O povo força você às vezes a fazer isso, né? Eu estava mostrando para o outro ser bem abençoado, eu queria mostrar para o outro que eu era bênção, eu queria mostrar para o outro que eu era ungido, eu queria mostrar para o outro que eu era superior a ele, porque eu orava muito, eu jejuava muito, eu lia muito a Bíblia, eu subia no monte, né? Eu queria mostrar para ele que eu era superior a ele, porque eu era uma pessoa de Deus, né? E que ele tinha que me seguir. Só que eu estava equivocado.
eu estava errado. Me ensinaram errado também. E quando eu descobri que, na verdade, eu sou igual a qualquer um outro ser humano, independente de se ele é novo, se é velho ou convertido, de que cada um é o seu próprio sumo sacerdote, cada um vai diante de Deus, o véu do templo rasgou-se e dá acesso a qualquer um pode chegar a Deus, que não precisa do outro para chegar a Deus. Eu entendi, eu falei, Deus, eu entendi. Eu até então pensava que as pessoas precisavam vir para a minha igreja, precisavam me acompanhar, precisava ser guiada por mim para chegar até Deus. Aí eu vi que não era assim, eu vi que você pode chegar até Deus sem precisar de outro ser humano, porque o próprio Deus já fez isso, rasgou-se o véu e ele fala com você. E ele não fala só com quem está dentro da igreja, ele fala com pessoas lá fora, ele fala com gente. Ele falou com Saulo aonde? Estava montado num cavalo, com Paulo, né, que se chamava Saulo. Encontrou Saulo aonde? No caminho de Damasco. Quem é que falou com ele? De Jesus falou com ele, diretamente com ele. Não usou terceiros para falar. Pastor, então você está dizendo que Deus não pode te usar outro para falar? Como pode? Eu posso estar falando aqui e você está entendendo que Deus está falando com você. É isso mesmo, né? É isso mesmo, mas tem muitas coisas que eu falo que não tem nada a ver com Deus. Eu tenho que ser honesto com você, querido. Eu tento falar, eu tento mostrar, mas é Deus que vai te iluminar para você entender. Cada um que vai ter a iluminação de Deus. Deus, ele abriu um caminho para todos ter acesso a ele. Eu posso facilitar o caminho para você por ensinamento. Eu posso facilitar o caminho de você chegar até Deus no sentido de te mostrar como que faz. Porque primeiro que eu já tenho mais de 30 anos de pastor. Eu já sou pastor velho, né? Eu fui ordenado a pastor em 1986. Já faz muitos anos que eu sou pastor. E fora do momento que eu sou membro, eu apanhei bastante. Já fui enrolado bastante, já enrolei bastante, já menti bastante, já fiz muitas coisas erradas. E vou falar que não, eu sou um santo. Eu procuro a santidade, meu querido. Eu procuro ser o mais honesto possível. Mesmo antes eu fazendo as coisas erradas, pensando daquela outra forma que eu falei, pensando para você, tentando levar os outros a mim, eu pensava que eu estava certo, fazia pensando que eu estava certo. Mas quando eu fui iluminado por Deus e vi que tem pessoas que querem ser maior do que o outro por causa de título, por causa de nomenclatura, eu falei, opa, não é assim. Se Jesus, o próprio Jesus, rasgou o véu de alto a baixo através da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. O véu foi rasgado de alto a baixo ali, dando acesso a qualquer um. Então, meu querido, o que me compete é em ser verdadeiro, ensinar a verdade. Eu posso até te ensinar, talvez, algo aqui que errado por falta de iluminação minha. Mas você vai, aquilo que eu estiver falando com você, lendo a Bíblia, você não vai confiar nas minhas palavras, você vai confiar na palavra de Deus. Você vai conferir na palavra de Deus se aquilo que eu estou falando, que eu estou lendo diante da Bíblia é o que de Deus está falando de fato. E você vai pedir iluminação a Deus. Também não vai ficar julgando o que eu estou falando. Você vai falar, Deus, olha, eu estou ouvindo isso, eu estou escutando isso, eu estou vendo isso, o fulano leu isso aqui. Ué, Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor está dizendo? O que você quer dizer? Clareia a minha mente para entender. Ele vai te dar iluminação, meu querido, minha querida. Ele vai te iluminar para você entender. Porque Deus fala. A forma de Deus falar hoje, vou ser bem honesto para você, a forma de Deus falar com você hoje é através da sua palavra. Deus está usando alguém ali, Deus está falando com alguém ali. Ele também é pecador, ele pode falhar, ele pode errar, ele pode estar falando que é Deus e não é Deus. Você acha que Deus fica falando assim, uma vez que já está escrito tudo que ele quis dizer aqui? Tudo o que ele quis dizer, ele veio próprio aqui na terra e viveu como Jesus e falou tudo que tinha feito. Querido, ele já falou tudo que tinha a falar. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem gente que acha que Deus não foi suficiente para falar, que a Bíblia não é suficiente. Eu creio que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra e fé. Eu acredito que ela é suficiente, porque Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso de outro recurso. E a Bíblia me fala desse Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar Jesus aqui nas Escrituras. No Velho Testamento você vai encontrar falando dele, que um dia ele vai vir, a forma que vai vir, do jeito que vai vir. Então Deus, ele fala, ele continua falando.
Diz a palavra de Deus que ele fala agora através de Jesus, é através da pessoa de Jesus. Então, como é que eu vou saber a história de Jesus? Eu tenho uma Bíblia que me fala de Jesus. Então, esse livro aqui é Deus falando tudo o que precisava ser falado da pessoa de Jesus. Se eu quero saber quem é Jesus, como é Jesus, como se é de fato Jesus, é esse o Messias, que é esse o ungido, que esse é o Filho de Deus, que ele é o verdadeiro Salvador, eu só encontro nesse livro. Bíblia Sagrada, não encontro em outro lugar. Aqui tem 66 livros que vai me ensinar. Então é a voz de Deus falando comigo, é a voz de Deus falando com você. E você precisa compreender isso, que tudo que eu preciso falar, tudo que Deus precisava falar, está escrito para nós. Jesus veio nessa terra, viveu aqui um período e falou tudo o que podia ter falado. A Bíblia diz assim, se fosse registrar tudo que Jesus fez de milagres, não haveria livros no mundo que coubesse. Então tudo que nós precisávamos saber está aqui. Então, eu quero saber quem é Jesus, como foi? Está aqui, Deus está falando comigo. Então quando alguém falar, fulano de tal lá está falando, é de Deus, cuidado, porque ele pode estar falando dele. Agora, se ele está falando da Bíblia, da pessoa de Jesus, eu vou conferir aqui se está certo. Aqui é a minha única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Então Deus aqui, quando ouvir a voz do Senhor, como que eu vou ouvir a voz do Senhor? A única forma hoje, não existe outra forma. Se alguém está ensinando você outra forma, não tem. Não tem, me desculpe. Não existe outra forma de Deus falar, a não ser através da Bíblia, da palavra. A forma mais concreta. Ah, pastor, você acabou de ler aí Romanos capítulo 1, que Deus fala através da natureza. Fala, através da natureza, ele já está falando. A natureza foi criada para você enxergar Deus. Deus se revelou a nós, é a forma de Deus. Agora, para você saber quem é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, o que ele representa para nós, o que ele é para nós, se ele é um Messias, se ele é um profeta, se ele é um louco, se ele é um filósofo, se ele é uma pessoa evoluída, ou se ele é Deus, você vai encontrar nas Escrituras. Aqui, a palavra de Deus. Aqui vai falar tudo a respeito de Jesus. E eu conhecendo Jesus, eu vou conhecer Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus diz isso, gente. Né? O próprio Jesus diz isso aqui, olha, quando ele pega a palavra dele aqui, essa palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. Eu vou ler um versículo aqui só para você entender melhor. Eu sei que você já está entendendo, mas ler a palavra de Deus sempre é bom, né? Aqui, ó. Olha o que diz assim, a palavra de Deus. Deixa eu achar aqui. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aqui, Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Então você quer saber o caminho? Jesus. Você quer saber a verdade? Jesus. Você quer saber a vida? Jesus. Você quer ir ao Pai? É através de Jesus. Porque está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos até Deus só através de Jesus. Então se você conhecer Jesus, você está conhecendo Deus. E Ele continua falando. Agora, você não precisa se esconder. Tem gente que se esconde através de Bíblia, se esconde através de igreja, se esconde através de denominação, se esconde através de títulos, esconde através do pecado, dos erros, aí fica aí. É isso que está dificultando as pessoas a ir até Jesus, porque você está procurando um ser humano que não peca, isso não vai achar, meu querido. Você está procurando um perfeito, um pastor perfeito, não vai encontrar. Me desculpe, não vai encontrar. Você está procurando uma igreja, uma denominação perfeita. Desculpe, você não vai encontrar. Você está procurando uma religião perfeita. Me desculpe, você não vai encontrar. Você não vai encontrar nenhum ser humano na face da terra perfeito. Me desculpe eu te dizer isso, te decepcionar te dizendo isso, mas você não vai encontrar. O único perfeito foi Jesus. Foi por isso que Jesus veio. Ele é o perfeito, então Ele é a minha regra, Ele é o meu guia, Ele é o meu bálsamo, Ele é a pessoa que eu tenho que seguir, Ele é o meu caminho, Ele é o meu exemplo. Jesus é o seu exemplo, Ele é o meu exemplo, Ele é o nosso exemplo, Jesus, não é outro ser humano.
Nenhum outro ser humano, ele é seu espelho. Ele é para você se espelhar nele. Não, nenhum ser humano ele é livre do pecado. Não, nenhum ser humano ele está por si próprio sendo justificado. Nós somos justificados através de Jesus, através dele. Ele é a nossa vara, ele é a nossa régua, ele é o nosso exemplo. Então tem gente que está procurando exemplo em denominação, exemplo no pastor, exemplo no fulano de tal. Meu querido, o ser humano vai te decepcionar, o ser humano vai te trazer tristeza. Aí, por isso tem muitas pessoas fugindo da igreja, saindo das igrejas, das denominações, largando Jesus porque o pastor errou, porque o pastor pecou. Ué, você quer o quê? Ele já nasceu no pecado, você acha que ele não vai continuar pecando? Ah, você está dizendo então que o pastor não vai ser meu exemplo? Sim, ele procura ser, ele vai procurar o máximo possível de não fazer as coisas erradas. Ele vai procurar o máximo possível de não cometer erros. Mas isso não quer dizer que ele vai conseguir. Sempre. Ele vai falhar um momento. Então, a única pessoa que não falha é Jesus. Coloque isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, tenha respeito pelo seu líder, porque está esforçando a ser uma pessoa melhor. Tenha respeito pelo seu líder, porque está tentando ser uma pessoa melhor. Se ele não está fazendo isso, não está buscando ser uma pessoa melhor, aí você foge, procura outro líder. Eu falei aqui no outro vídeo, é que você que vê o líder, é você que faz o líder, é você que faz o pastor, é você que compreenda que esse líder é o seu pastor, vai ser o seu pastor. O pastor que não vai impor a liderança em você, ele não vai dizer, eu sou o seu pastor, você tem que me obedecer. Não, é você que reconhece nele o seu líder e como pastor. E você vai seguir, mas você vai sempre entender que ele é um pecador e um miserável também, igual a você, que ele a qualquer momento pode errar, e quando ele errar e pecar, vai lá, ajuda ele, dá a mão para ele, levanta ele, fala, pastor, vamos levantar, meu filho, você já me ajudou tanto, você já procurou me ajudar tanto, agora é sua vez, agora é minha vez de te pegar na mão aqui, agora é minha vez de colocar o meu ombro para você, vem aqui, pastor, eu vou te ajudar a sair dessa. Ajude, porque também é ser humano. Agora, você está procurando esse modelo homem? Me desculpe. Me desculpe. Desculpe te decepcionar. Porque se tivesse, meu querido, não precisava nem Jesus ter vindo. Então Deus está falando com a gente todo momento. Adão se escondeu. Por que Adão se escondeu? Se escondeu porque não entendia isso que eu estou dizendo para você. Ele não entendeu e pensou, quem sabe, Deus ia castigá-lo. Ele ficou envergonhado. Diz a palavra aqui, olha, é isso que fala. Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, os dois, por entre as árvores do jardim. Versículo 9, chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Olha aí, Deus sempre perguntando, onde você está? Não é que Deus não sabe onde você está, mas Ele quer que você fale, eu estou aqui, Senhor. Estou tentando me esconder aqui, estou tentando usar essa máscara, eu estou tentando usar essa roupa aqui camuflada, eu estou tentando me ficar atrás dessa madeira aqui, eu estou tentando esconder atrás dessa árvore. Tem gente que está escondendo atrás do púlpito. Senhor, eu estou escondido atrás do púlpito. Pode falar, pastor, não tem problema não. Fala para Deus. Senhor, eu estou aqui atrás desse púlpito aqui, essa madeira. Essa aqui é minha árvore, estou me escondendo aqui, fingindo ser aquilo que eu não sou. Porque Deus nos conhece, gente. Deus te conhece. Deus fala com você. Deus está falando com você. O véu do templo foi aberto para você ter acesso. Você pode ir diante de Deus. Você não precisa de mim, você não precisa de homem nenhum, você vai diante de Deus, aonde você estiver, em casa, na rua, no seu trabalho, em qualquer lugar, vai diante de Deus. Aí sim, depois que você vai diante de Deus, reconhece que é um pecador, que errou diante de Deus, que está ouvindo a voz dele, que está falando com você, que te ama, que só ele pode salvar, que você fala, Deus, então me perdoa os meus pecados. Peça perdão dos seus pecados, aceita Ele como único e suficiente Salvador, aí sim você pode procurar alguém, pode procurar uma denominação, pode procurar uma igreja, pode procurar um pastor, pode procurar uma pessoa, um outro ser humano que é pecador também, que é miserável, que vai te ajudar, que vai ser um facilitador, que vai ser uma pessoa que vai te contribuir com o seu crescimento, te ajudar a crescer. Aí você sim vai poder procurar uma igreja para você congregar. Eu procurei a Igreja Batista Brasileira. É a que mais me adaptei.
a que mais gostei. Não porque gostei do jeito de ser em si, mas porque preocupa mais com a palavra de Deus. Não preocupa se envolver com emoção. Não procura se envolver com sentidos. Que eu já falei nos vídeos anteriores, os sentidos te faz até pecar, porque você não governa os seus sentidos, você vai errar, né? Que age pela razão, pelo raciocínio. Então, aonde eu encontrei uma igreja, uma denominação que não explora o sentimento do outro, que não manipula a mente do outro, que não manipula o sentimento do outro, que não aproveita do descuido do outro, não aproveita da ingenuidade do outro para tirar, para tomar, para aproveitar mesmo desse outro, eu me encontrei nessa denominação que também tem muitas falhas, como eu falei para você, tem muitos erros também, né? Que não é a certinha, nada disso, não existe, mas que procura ensinar a palavra de Deus de uma forma mais clara, mais objetiva e te deixa livre. Porque um dos princípios batista é esse: você tem livre acesso de raciocínio, você é livre, você é autônomo, você pode ir adiante de Deus, você não precisa de um pastor para ir a Deus, você pode ir a Deus sozinho, ela te ensina isso. É a única denominação que eu vi que ensina isso, que o pastor não é aquele que dominador, mas que te ensina você a chegar a Deus, faz você andar com as suas pernas. Pode até ter alguns por aí que ainda não entendeu ainda esses princípios batistas, mas que pode te ensinar. Então eu fui para a igreja batista, denominação batista, porque ela tem aqui, ó, as escrituras sagradas como sua única regra de fé e prática. Está rezando no seu estatuto, né, nas suas normas. O princípio batista, as escrituras sagradas, a única regra de fé e prática e conduta. Pode ter outras igrejas que falam isso, mas é mentira. Por quê? Porque você tem que acompanhar o que o pastor está dizendo, não o que a Bíblia está falando. Você tem que acompanhar o que uma profecia lá está falando. Você tem que acompanhar a visão do irmão. Não, nós olhamos aqui, o pastor está falando de acordo da Bíblia, então eu estou com ele. Né? É isso. Outra coisa que me fez ser batista, porque no princípio batista a igreja é comunidade local democrática e autônoma, ou seja, cada igreja ela responde por si. Nós não temos um líder geral que manda nas nossas igrejas. Cada pastor é líder daquela igreja e cada igreja ela é responsável para escolher o pastor que quiser para lá. É a própria igreja que escolhe o pastor para ir para aquela igreja. Não é um líder que coloca lá. Não é um homem que coloca, vou tirar você daqui e vai para lá. Não, cada igreja é autônoma. Eu não posso falar da outra igreja batista lá e me meter naquela igreja batista. Nós temos que fazer assim, assim. Não. Elas, juntamente com os seus membros, que decidem como é que vão comportar dentro desses princípios. Claro, tem que ter esses princípios. E elas que vão coordenar a sua igreja e caminhar ali de comum acordo com todos os membros podem falar, né? São autônomas, não tem um líder que vai lá na minha igreja e falar você está errado, não, nós ali decidimos assim e vamos seguir, desde que nós tenhamos esses princípios. Então nós não temos um homem que fica mandando, faz isso, faz aquilo, nós temos uma igreja que é autônoma, que tem o seu pastor, a igreja que escolhe o seu pastor. É a igreja que tem o seu pastor, escolhe qualquer um pastor batista no mundo todo. Pode procurar no Brasil, fora do Brasil, qualquer um pastor batista que é filiado à ordem dos pastores batistas, ou não, né? Mas principalmente se você quer uma garantia de ser uma pessoa honesta, que tem documentos, você vai procurar um pastor da ordem dos pastores batistas do Brasil, e procurando esse pastor, né, que faz parte da ordem, eles vão te dar a característica desse pastor e você tem condições de procurar em qualquer parte do Brasil. Qualquer igreja local pode procurar convidar qualquer um pastor para ser pastor da sua igreja, qualquer um pastor batista para ser pastor da sua igreja. Se você quer esse pastor, ele mora nos Estados Unidos, você pode convidá-lo. É a igreja que decide, não é um líder que vai lá, e o pastor também que decide se vai querer ir para a sua igreja ou não. Então, é uma igreja, comunidade local, democrática e autônoma. Ela decide quanto que vai pagar, o que vai fazer, se não vai pagar, se o pastor vai ficar ali de graça ou não vai, se o pastor merece ou tem que receber um salário, quanto que vai receber. É esse que decide tudo. E que também dá relatório para tudo ali. Não tem um líder, um guru
dizendo que tem que ser assado, cozido, cozinhado e cru. Não tem isso, né? Outra coisa, separação entre igreja e Estado. É outra coisa importante. Nós reconhecemos que o Estado tem um trabalho e a igreja tem outro. Nós obedecemos o Estado desde que ele está de acordo com a Bíblia. Obedecemos a lei do país desde de acordo que está de acordo com a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia? Então, beleza. Nós não misturamos políticas, né? Nós não envolvemos politicamente, igual outras denominações. Nós vamos ter um líder aqui e esse líder, todos os membros de todas as igrejas batistas vai votar nele. Não, cada um é livre para votar em quem quiser, escolher. Né? Outra coisa que tem na Igreja Batista que eu amo, liberdade da consciência. Liberdade da consciência. Cada um tem a liberdade da sua consciência para falar o que você quiser. Você pode falar nas assembleias, nas reuniões. Você tem resposta, você pode falar. Qualquer membro que chegou ali tem direito de falar, de dar um palpite, de fazer proposta. E é assim, não é um líder que fala, você tem que fazer assim, você tem que ir assim. Não, cada um faz, né? Cada um dá ajuda para contribuir para aquela igreja crescer. Outra coisa, responsabilidade do apostolado da igreja, ou seja, cada um é o seu próprio apóstolo, cada um é o seu próprio sacerdote. Tem um líder, eu respeito aquele líder, aquele pastor, ele é o meu sacerdote espiritual ali, mas eu também sou meu sacerdote, eu sou responsável por mim também, que eu me levo diante de Deus. Então, me desculpe eu estar falando hoje aqui desse vídeo sobre a denominação batista, é só para dizer o seguinte, mas que você tem outras igrejas boas, presbiteriana, tem muitas outras denominações bacanas que você pode congregar. Eu poderia citar outras aqui, mas vamos falar essas duas, batista, presbiteriana. Mas você é livre para escolher aonde você quiser. É isso que eu quero dizer para você. Você é livre para escolher aonde você quiser escolher para congregar e buscar Deus e falar com Deus. Ninguém pode impor você tem que ficar aqui nesta igreja. Você precisa ficar aqui porque é aqui que tem Deus. Mentira! Deus não está num local. Não é um local que Deus está no ser humano. Quando o Espírito Santo veio, ele veio para entrar dentro do ser humano, não foi dentro de quatro paredes. Então Deus continua falando, meu querido. Espero que essas poucas explicações possam te iluminar e você passar a entender um ponto principal. Não se esconda de Deus. Não pense que você se esconde de Deus. Procure sempre ouvir Deus falar. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te orientar. Sempre peça a Deus. E vá direto a Ele. Não deposite a sua confiança nos seres humanos, dizendo no sentido de que Ele não vai pecar. Não deposite nele a santidade que você deseja que Ele tenha, porque cada um sabe o espinho na carne que ele tem. Cada um sabe do tamanho dos seus problemas que ele tem todo dia. Então, meu querido, que Deus te ilumine, que Deus clareie a tua mente e que você ouça a voz de Deus. Deus fala com você e Deus quer o melhor de você. O véu do tempo foi aberto para você ir diante de Deus. Escuta Deus falar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até a próxima. Beijo no coração.